Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos iniciando aí mais um estudo nessa quarta-feira. Um abraço carinhoso a todos que têm acompanhado o nosso trabalho. Está aí na tela os nossos dados para que você possa estar nos acompanhando, mandando nomes para tratamento à distância, principalmente, ou questionando, dando sugestões de temas, ou questionando algo sobre a nossa instituição. Está aí o nosso Instagram também, a fim que vocês possam estar curtindo, divulgando. Então é importantíssimo todo esse processo. Hoje o nosso tema, nós escolhemos um tema muito interessante porque vai mexer no nosso campo íntimo. Ele é intitulado Inimigos Outros, que é do livro Alma e Coração de Emmanuel, que é uma mensagem de Emmanuel, que está lá no livro Alma e Coração. E ele fala dos inimigos íntimos que nós temos.
e ele intitulou Inimigos Outros. E o bacana de Emmanuel é que ele vem mostrando, falando, ao final ele vai nos dar o roteiro do que devemos estar atentos para poder não cairmos naquela situação de orientação que ele nos traz, né? Para que possamos nos orienta para que possamos estar praticando o correto dentro do esforço íntimo e pessoal, tá bom? Nós vamos então colocar para vocês aí um trecho do evangelho que nós selecionamos, que está lá em João. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento ao plano maior da vida e agradecermos sempre, Senhor, pela vida, pela oportunidade de aqui estarmos, pela luta que devemos travar, principalmente conosco, a fim de vencermos as nossas dificuldades, galgando assim condições evolutivas que nos coloquem numa condição melhor do que aqui chegamos ao final de nossa vida. Que a nossa noite desta quarta-feira possa ser uma noite de alegria espiritual, onde possamos absorver os recursos divinos e espirituais para o nosso crescimento. Que a tua paz e o teu amor permaneça conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Então vamos à leitura aqui do nosso texto, a fim de refletirmos com equilíbrio, com harmonia, com a orientação segura, para que possamos ver o que fazer. Hoje nós falamos de inimigos outros, que na realidade são os inimigos que carregamos dentro de nós, e que Emmanuel vai enumerar os principais aspectos, os principais itens desses inimigos que estão dentro de nós. Ele inicia então a lição que está lá no livro Alma e Coração, e ele fala assim: mencionamos com frequência que os inimigos exteriores são os piores expoentes de perturbação que opera em nosso prejuízo. Então, mencionamos com frequência que os inimigos exteriores são os piores expoentes de perturbação que opera em nosso prejuízo. A gente fala muito desses inimigos, né? A gente exalta, expõe, comenta, fala. Urge, porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles de que não nos podemos afastar facilmente, por se nos alojarem no cerne da própria alma. Esses são os mais difíceis. Os exteriores, como ele coloca aí, são os piores, nos perturbam, nos incomodam, estão à vista, mas ele fala que a gente precisa com urgência olhar para dentro de nós, para entendermos que os piores adversários não são esses exteriores, mas aqueles que se alojam dentro de nós, no cerne da própria alma. Esses sim são os mais difíceis. Nós precisamos entender que quando nós estamos lidando com os outros, com o nosso próximo, não só nesse aspecto aí de inimizade, de conflito, de problemas, não. Até quando nós exteriorizamos as nossas intenções
no campo do bem, no campo da orientação, no qual nós chamamos aí de educação. Lembra, nós não temos o poder de agir pelo outro. Nós não temos o poder de mudar ninguém. Nós não temos esse poder. Quem fala isso é a própria espiritualidade. Emmanuel é campeão dessa visão, dessa colocação, que nenhum de nós muda o outro. Então, quando ele fala dos inimigos exteriores, nós também não vamos mudá-los. Nós não temos esse poder. Por isso que ele fala que os piores inimigos somos os que estão dentro de nós. Urge olharmos para dentro de nós. É urgente que nós olhemos para dentro de nós. E eles não são fáceis de afastar. Os inimigos exteriores, você briga, você se afasta, você muda de lugar, de ambiente, abandona aquele espaço. Mas o inimigo anterior, para onde é que você vai? Ele fala, são aqueles de que não nos podemos afastar facilmente, porque estão dentro da própria alma, estão dentro de nós. E ele então vai começar a nos orientar para citar quais são esses piores inimigos que estão dentro de nós. Vamos ver. Dentre eles, os mais implacáveis são o egoísmo. O egoísmo é o mais implacável, que nos tolhe a visão espiritual. É o pior deles, que nos tolhe a visão espiritual, impedindo que vejamos as necessidades daqueles que mais amamos. Porque nos voltamos para nós, para os nossos interesses, e nos afasta do olhar até daquele que nós mais amamos. Vejamos outro, o orgulho. É outro inimigo que nós temos. O egoísmo e agora o orgulho, que não nos permite acolher a luz do entendimento, arrojando-nos a permanente desequilíbrio. Não nos permite, olha só, acolher a luz do entendimento, nos colocando aí em permanente desequilíbrio. O orgulho. Então, conteúdos que estão dentro de nós. Nós precisamos avaliar, olhar com urgência, como ele fala aqui, para dentro de nós. Ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém. Só nós mesmos. Outro item que ele nos traz, a vaidade. É outro aspecto que estão dentro de nós e olha o que acontece. Que nos sugere a superestimação do próprio valor, induzindo-nos a desprezar o merecimento dos outros. É a vaidade. A vaidade. O desânimo, outro aspecto. E pode olhar que são virtudes negativas, naturalmente, fáceis de observar. E nós somos assim. A gente olha o outro com facilidade, mas ele está falando para olhar para dentro de nós. Nós precisamos de enxergar isso dentro de nós. Como nós estamos num quadro evolutivo ainda muito aquém, inferior, de desequilíbrio. Olha o planeta que nos encontramos, planeta de prova e expiação. Então, todos nós temos esses atributos aí, essas virtudes negativas. E ele fala que o desânimo que nos impele aos precipícios da inércia.
a intemperança mental, que nos situa na indisciplina, desânimo. Ora, se o movimento da vida, na prática do bem principalmente, é a base, isso segundo as próprias leituras que temos feito aqui, nas próprias orientações da espiritualidade, fazer o bem sempre é a chave, né, para que possamos estar caminhando no campo evolutivo. O desânimo nos propicia a inércia, a intemperança mental. Ele nos isola de tudo, a mente é a base de tudo, no sentido superior. E a indisciplina, porque você perde sequência daquilo que faz, daquilo que precisa ser feito. Então a inércia te bloqueia tudo. A boa leitura, o bem fazer. Você acha que aquela atividade que você está fazendo na instituição já não tem valor, cai na rotina, esquecidos que o trabalho é dirigido pela espiritualidade e de que nós temos que ter essa visão e a disposição de cada dia ver algo novo e diferente. E muitos de nós não conseguem. Olha aquele trabalho semanal como uma rotina e se incomoda, porque entra no campo do desânimo. O desânimo então arrebenta com o seu campo mental. Aí você desanima, arruma até às vezes outras tarefas, mas que não é competente para substituir aquela de plano espiritual, aqueles compromissos espirituais. Arrumamos desculpas para esconder aquele principal objetivo. Nos escondemos na sombra. Criamos uma indisciplina porque você perde o ritmo da vida. Você perde a sequência. Olha outro item, outra virtude negativa que ele nos mostra, que Emmanuel vai nos mostrar como as principais que nós já colocamos aí. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o desânimo. E agora ele coloca o medo de sofrer. Não basta ele falar o medo, Emmanuel fala o medo de sofrer. Por quê? Porque o sofrimento nos faz evoluir. Olha o que ele fala, que nos subtrai as melhores oportunidades de progresso. O medo de sofrer subtrai as melhores oportunidades de progresso. Porque é através do sofrimento que a gente evolui. Nós não temos outro caminho. E tantos outros agentes nocivos, além desses citados, que se nos instalam no espírito, corroendo-nos as energias e depredando-nos a estabilidade mental. Então nós perdemos o foco. Continuamos a viver, lógico, sim, mas sem objetividade. Por isso que a espiritualidade fala que nós não viemos aqui a passeio. Nós temos que estar em atividade constante. Nós não podemos nos acomodar, deixar que nenhum desses itens nos atrapalhe. Egoísmo, orgulho, a vaidade, o desânimo, o medo de sofrer. O desânimo, né, que eu também falei, o medo de sofrer. Porque o sofrimento, gente, na nossa situação, nós precisamos encará-lo como um agente importantíssimo que vai nos alavancar nas escaladas evolutivas. Progresso, fazer o bem, melhorar a nossa condição evolutiva.
Muito bem. Aí Emmanuel começa a nos orientar posturas para a transformação dos adversários exteriores, né? Que nós lemos no primeiro slide. Contamos geralmente com o amparo de amigos que nos ajudam a revisar relações, colaborando conosco na constituição de novos caminhos. Procuramos ajuda, procuramos profissionais no campo da psicologia. Ótimo. Precisamos sim. São os adversários exteriores. Esse que nós visualizamos com facilidade, que ele nos incomoda, né? Porque nos critica, faz algo conosco, fala mal. Então isso chega de maneira exterior. Entretanto, para extirpar os que moram em nós, vale tão somente o auxílio de Deus, com o laborioso esforço de nós mesmos. Não tem como sairmos das prisões, por isso a imagem, que nós criamos, se não for por um esforço próprio e com o auxílio de Deus. Mecanismo da prece, leituras edificantes, buscar os trabalhos no campo do bem, que envolve tudo, as instituições que nos auxiliam. Enfim, é uma predisposição a agirmos no campo do bem. Só depende de nós. Única e exclusivamente de nós. Então ele fala que nós precisamos do auxílio de Deus, mas um grande esforço de nós mesmos. Ele vai ajudando a compreensão na sequência da leitura, reportando-nos aos inimigos externos, advertiu-nos Jesus que é preciso perdoar as ofensas 70 vezes 7 vezes. E de certo que para nos descartarmos dos inimigos internos, todos eles nascidos nas trevas da ignorância, todos eles nascidos nas trevas da ignorância, prometeu-nos o Senhor: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. O que equivale dizer que só estaremos a salvo de nossas calamidades interiores através de árduo trabalho na oficina da educação de nós mesmos. Então tá aí a belíssima lição de Emmanuel, na lição número 31 do livro Alma e Coração. Orientação não nos falta. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Por isso que ele fala da ignorância. Nós adquirimos todos esses conteúdos, essas virtudes negativas, por nossa ignorância. Então é preciso conhecer a verdade, é preciso estudar, é preciso ir buscar a fundo, avaliarmos constantemente o que temos feito, os conteúdos que nós temos aprendido, que nós temos recebido, acolhidos ao longo das vidas, do tempo, de maneira que esse conteúdo nos chega de várias formas, né? Mas que não tem como mudar esse esforço íntimo, buscar a educação íntima. Nós não podemos mudar o outro, mas nós, sim, modificar a nós mesmos, podemos. Não temos o poder de mudar ninguém, mas mudar pelo campo da educação, pelo princípio superior, pelo trabalho ardente no campo do bem. Isso está ao nosso alcance.
E não tem outro mecanismo, não tem outra maneira. Nós entendemos aí, quando lemos e estudamos as lições, que a espiritualidade ela está pronta a nos ajudar. Haja visto as lições que nos chegaram pelas mãos maravilhosas e sábias e superiores do Chico Xavier. São conteúdos inquestionáveis. São palavras que se encaixam do qual nós necessitamos. Não há falha. É preciso então internalizar isso e buscarmos. Não basta guardar como uma biblioteca cheia, mas sem conteúdo. Uma biblioteca estanque, parada, sem busca de aprofundamento das verdades superiores. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Essa vai combater o nosso campo íntimo. Somente essa. Nós temos que buscar a verdade. Pegar lições como essa e aprofundarmos. Fazermos estudos íntimos para que possamos agir com conhecimento, buscando a nossa libertação, colocando definitivamente em prática tudo de bom que temos assim aprendido, e a espiritualidade superior, através dos médiuns maravilhosos, eles nos trazem explicações detalhadas do Evangelho de Jesus. Temos dúvida no Evangelho? Busquemos o que os Espíritos falam sobre aquilo. Nós temos aí um conteúdo imenso, principalmente Emmanuel, que foi o que mais estudou o Evangelho. A maioria, grande parte do novo Evangelho, da Boa Nova, Emmanuel estudou muito. Suas mensagens sempre têm explicações de conteúdos que vão fazer com que possamos assimilar com maior clareza aquilo que Jesus nos ensinou e, como ele mesmo afirmou, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essas são palavras de Jesus. E é preciso então conhecer a verdade. Ele já nos ensina lá o perdão das ofensas. E aqui o conhecimento da verdade, e a verdade vai fazer com que nos livremos dessas virtudes negativas que carregamos ao longo da vida. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco, nos iluminando sempre, e vamos nos preparar para a nossa oração em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento. Levemos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai. Querido amigo Jesus, amado Mestre, te agradecemos pelas bênçãos da vida, pela oportunidade de aqui estarmos, a estudar o Teu Evangelho, na palavra amiga da espiritualidade superior, para melhor compreensão, e te pedimos nesse momento que nos auxilie a internalizar esses conteúdos. Nós já entendemos, Senhor, que as nossas provações ao longo da vida são tão importantes. Os nossos sofrimentos, nós já compreendemos, vão nos ajudar no nosso processo evolutivo. Que possamos internalizar esses conteúdos e te rogamos as bênçãos, as forças de que necessitamos para enfrentarmos com coragem e com equilíbrio esses sofrimentos que fazem parte do nosso progresso espiritual. Que o amor de Mãe Maria Santíssima possa tocar a cada irmão que mandou seu nome para tratamento à distância, possa penetrar no seu conteúdo, no seu ambiente onde vive, no seu lar, aos seus familiares, não só aos nomes encaminhados, mas a todos os irmãos que sofrem na face da terra e no mundo espiritual. Que a tua paz e o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Agora vamos mostrar, como sempre fazemos aqui, o trabalho social que nós desenvolvemos e que distribuímos a cesta básica e temos um enxoval das mães carentes. É importantíssimo, colocamos sempre os itens que nós utilizamos, mais as doações que nós recebemos.
e aí os dados que você precisa para convidar seus amigos e continuar a sua contribuição, a fim de que a gente dê sequência ao nosso trabalho de assistência. Que as bênçãos de Jesus permaneça conosco a sequência da semana, e próxima quarta-feira estaremos aqui trazendo um novo estudo, tá bom? Então curta o nosso vídeo, compartilhem, passem para os seus amigos, convidem para participar dos nossos estudos, e quarta-feira que vem traremos aí um novo estudo de reflexão para todos nós, para a nossa vida. Um abraço carinhoso, até quarta-feira que vem.